Deus, estamos aqui para tratar dessa temática. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, queridos, nós vamos tratar hoje sobre essa temática. Isso não é línguas estranhas. E eu quero que você atente bem para isso, porque você deve compreender a palavra de Deus. E tudo que eu vou falar aqui é só baseado na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Nada mais, só na palavra do Senhor, ok? Mas antes nós vamos tratar sobre esse capítulo, que é um capítulo que já explorei ele aqui, quando eu falei sobre glossas, né? Eu explorei aqui, na época, na primeira fase aí da pandemia, e hoje eu vou dar só uma pincelada novamente para situar os irmãos nesse capítulo. Os irmãos podem observar o seguinte, que o texto começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Por que é importante você atentar para essa expressão Pentecoste? Uma palavra grega que fala de 50, 50, porque essa palavra Pentecoste, ela tem uma conotação judaica. Na verdade, era uma festa do povo de Deus, dos judeus. Essa festa ela se tornou uma tradição judaica. E essa festa ela agradecia ao Senhor também pelo recebimento da lei, agradecia a Deus por coisas. E ali eles estavam, os judeus foram de praxe cumprir aquela tradição para a realização do Pentecoste. Então, essa expressão pentecostal que a gente usa vem disso aqui, não é invenção nossa. E aqui você tem o aspecto histórico que está ligado dentro do judaísmo. Agora, o mais importante os irmãos entenderem é que os irmãos sabem que antes do Pentecoste nós tínhamos a festa da Páscoa e também a realização da festa dos pães ázimos. Você percebe que antes de chegar no Pentecoste, tem que primeiro passar pela Páscoa, conforme Êxodo capítulo 12. Essa era a grande festa realizada pelo povo judeu, agradecendo a Deus por duas razões. Primeiro, a libertação do Egito do poder de Faraó. Segundo, a proteção do anjo do mal. Os irmãos sabem que o anjo passou a meia-noite e ali o Senhor Deus protegeu o seu povo. Então perceba que você tem uma festa chamada Páscoa, passagem, mas essa palavra Páscoa, ela não é a festa como hoje se fala, do coelhinho. A festa da Páscoa era uma festa também sobrenatural. Quero dizer para os irmãos, a Páscoa, comece entendendo isso. A Páscoa era uma festa sobrenatural. Por que era sobrenatural? Porque teria que se matar um cordeiro, colocar o sangue nos umbrais das portas para proteger do anjo da morte que haveria de passar. Ok? Isso era sobrenatural. Quem não acreditasse nisso, teria a morte, como de fato aconteceu lá no Egito para os primogênitos de lá. Agora, a festa da Páscoa, ela era uma festa marcada pelo sobrenatural. Essa Páscoa, ela é a passagem. O povo de Deus passou de uma vida de sofrimento para uma vida de libertação. Depois dessa, nós temos a festa dos pães ázimos, que nessa festa se celebrava, na verdade, ela representava o tirar do fermento. O tirar do fermento. Isso, se nós levarmos para o lado espiritual, simbólico, tipológico, nós podemos observar que essa festa da Páscoa ela apontava para o próprio Cristo. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, no capítulo 5, versos 6, 7, coloca aí, Dinilton.
1 Coríntios me parece que é 5, 6, 7. Coloque aí. Então vocês podem perceber que essa festa da Páscoa, a morte do Cordeiro, colocar o sangue nos umbrais, proteção, ervas amargas, tudo apontava para Cristo Jesus. Tinha o seu aspecto simbólico, tipológico, e aí vocês podem observar. Aí você tem a festa dos pães asmos, que não deveria ter fermento. O que você tem aqui? Antes de chegar no Pentecoste, tem que passar pela Páscoa. Ou seja, sair da velha vida para entrar numa nova vida. Mas também, antes de você celebrar, é preciso que você tire o fermento velho, a massa velha, o pecado velho. Não adianta querer ir para o Pentecoste com a vida desmantelada, com a vida desarrumada, com a vida sem temor e reverência de Deus. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, Pentecoste seguiu uma tradição. Não é boa a vossa glória. Leia aí, pastor Wagner, para me ajudar aí, para poupar aqui a garganta. Vamos lá? Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Pode ir. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha, Cristo é chamado de a nossa Páscoa. Ou seja, Jesus trouxe a libertação nossa do mundo de pecado para o reino espiritual. Então, vocês sabiam que depois que terminava a Páscoa, a festa dos pães asmos, aí você tem a gratidão que o sacerdote fazia pela colheita da primícia. Isso é claro. Você tinha a primícia da ceifa, ele pegava um molho de cevada e apresentava ao Senhor, agradecendo pela colheita, agradecendo pela provisão, e aí depois ele trazia esse molho e apresentava, oferecia a Deus a tudo isso, ok? Então, esse molho que era apresentado de cevada, ele representava Cristo, que é a primícia dos que dormem. Então você pode observar que depois disso, dessa oferta, desse molho que era movido perante o Senhor, aí sim nós podemos analisar que aí se contava 49 dias. Aí o que se fazia? Apresentava 2 pães. Essa é a história do Velho Testamento. Apresentavam 2 pães, os quais, na verdade, esses 2 pães, como nós podemos analisar, eles eram movidos perante o Senhor, agradecendo também a Ele pela colheita do trigo. Depois que se movia esses 2 pães, que na verdade o significado aqui é que representavam aqueles 120 que estavam no cenáculo. Perceba que há toda uma tradição por trás disso. Então, quando você pega esse primeiro versículo, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, é que uma multidão foi para lá cumprir uma tradição. Os outros que estavam lá orando no cenáculo, eles não foram mais com aquela velha tradição. Eles foram baseados em Lucas 24, 49. Coloca aí na tela. Lucas 24, 49. Eles vão para Jerusalém, não mais naquela tradição judaica, porque agora eles estão impactados pelas palavras de Jesus. Leia aí, pastor Wagner. Olha como é que diz. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Isso. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pronto. Então, eles vão para Jerusalém. Só que quando eles vão para lá, eles não vão, eles sabiam que tinha tradição. Eles agora são cristãos judaicos. Ou seja, eles são cristãos, muitos eram judeus, a maioria era judeu dos 120. Mas agora eles estão impactados. Eles estão cheios das palavras de Jesus. E eles vão para o Pentecoste, não somente cumprir uma tabela de uma tradição. Eles vão para lá agora cheios das palavras de Jesus, na expectativa de serem mais cheios do Espírito Santo. Então eles foram para lá. Ok? Eles não vão mais só com aquela tradição. Tem gente que vem para a igreja só com a tradição. Ele não vem com o coração queimando pela palavra de Deus. É por isso que tem muitas igrejas hoje que não sentem mais nada, não tem mais a alegria do Espírito, porque alguém diz assim, essa é a nossa tradição, esse é o nosso sistema.
mas na obra de Deus o que deve falar mais alto é o poder do Espírito Santo, é a palavra do Senhor atuando em nós. Senão vai virar mero formalismo. Nós temos que atentar para isso, ok? Aí eles estão lá, buscando poder, ouçam bem, os que foram para o Pentecoste, que estavam lá do lado externo, não estavam no cenáculo, eles não viram vento, eles não viram fogo, eles não viram línguas, eles não viram nada. Porque aqui você tem um fenômeno totalmente sobrenatural. Olha, lê Atos 2 com uma ótica puramente racional, racionalista, você não vai ver o sobrenatural de Deus em Atos 2. Aqui, vocês podem observar que todo esse fenômeno vai acontecer devido à oração. Quem não ora, quem não busca a Deus, não pode viver o sobrenatural. Quero dizer isso para a igreja. Há muitos que querem ver Deus agir, há muitos que querem ver Deus lhe usar, mas não oram. O contato com o Pai é a nossa oração. E eles foram orar com um objetivo. E eu quero já de início dizer para os irmãos que a Bíblia diz que eles estavam todos aonde? Reunidos aonde? Estavam no cenáculo, mas estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Esse todos, o comentário de aplicação pessoal, diz que é interessante que esses todos, pantes é a palavra grega, eles vão orar com um só propósito, eles vão orar com o mesmo ideal. Qual era o ideal? Receber a promessa de Deus. Eles não vão para lá como loucos, eles não vão para lá desorientados, eles não vão para lá para rodar que nem peão, eles não vão para lá para fazer reteté, eles não vão para lá para fazer loucura, eles vão para lá baseado na palavra de Jesus, ficai na cidade de, até que do alto sejais revestido de poder. Eles já eram crentes, eles tinham o Espírito, porque Jesus soprou sobre eles o Espírito, Jesus já tinha soprado, eles já tinham o Espírito na vida. Está lá em João, parece que é o 20, 21, vê aí. Jesus soprou sobre ele. João 20, 21 ou João... vê aí, soprou sobre eles. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito. Recebam o Espírito. Ou seja, eles já tinham recebido o Espírito Santo. A nova criação de Cristo. Agora, quando eles vão para Jerusalém, eles vão buscar a promessa para serem revestidos de poder, para serem dominados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que todos estão reunidos no mesmo lugar. Aqui, nessa visão do Pentecoste, nós temos três coisas. Nós temos agradecimento, nós temos unidade e nós temos poder. Quais são as três coisas, igreja? Vamos lá? Mas bem forte. Primeiro, nós temos o quê? Depois e depois. Pronto. Perceba que eu estou colocando o poder em último lugar. Não há Pentecoste sem que primeiro haja o quê? Agradecimento. Mas também não há Pentecoste sem unidade. Nós sabemos que tem irmãos que dizem que estão cheios do poder do Espírito Santo, mas são bons de briga. Fazem barraco na igreja, encrenca. E como é que essa pessoa diz que tem o Espírito Santo? Poder de Deus não é para isso. Se você diz que tem poder e age de outra maneira, não é poder de Deus. Então perceba que eles vão agradecer, porque Pentecoste, que envolvendo toda essa tradição, agradeciam a Deus pela colheita, pela lei que receberam no Sinai. Mas eles estavam unidos e tinham o mesmo propósito. Então esse comentário de aplicação pessoal, ele diz que esses 120 iriam mudar o mundo. Sabe por quê? Porque aqueles 120, eles foram com um só propósito para o cenáculo de oração. Sabe por que a igreja hoje, com um elevado número de crentes, com tanta estrutura, não consegue impactar o mundo como a igreja primitiva? Porque nós estamos, às vezes, reunidos, mas não estamos unidos. Não estamos com o mesmo propósito. Esse é o problema da igreja hoje. Há muitas vozes, há muitos sonhos dentro da própria comunidade que atrapalha o agir do Espírito Santo. Os que foram para lá foram 120. Vocês se lembram que quando Jesus ressuscita, ele falou para mais de 500 irmãos. Mas só foram para o cenáculo quanto?
120. Mas esses 120 estavam dispostos a agradecer, a estarem unidos e a estarem cheios do poder de Deus. Os 120 vão buscar poder. E a Bíblia diz claramente que eles estavam reunidos no mesmo lugar, mas aí diz o quê? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam assentados. Está aí no texto também. E a Bíblia diz que de repente, diga comigo essa palavra, de repente. Pronto. Aí você tem aí essa expressão, de repente, estavam todos no mesmo lugar. E de repente, é muito interessante aqui, que essa expressão, ela quer dizer que não teve nada programado. Nada programado. Não tinha pastor programando batismo com o Espírito Santo, não tinha cantor incentivando ninguém a receber batismo com o Espírito Santo, não tinha pregador mandando ninguém pular, não tinha pregador dizendo receba daqui, receba dali, receba dacolá, nada disso. Os crentes foram com a promessa. Aqui está a diferença. Tem pessoas que pensam que nós somos contra o crente adorar, o crente buscar, o crente glorificar. De maneira nenhuma. Sabe o que nós somos contra? Alguém programar a maneira do Espírito Santo operar. Alguém inventar o que a Bíblia não dá razão para ser inventado. Então, tem pessoas que querem programar batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que querem programar o agir de Deus. E a Bíblia diz que foi o quê? Foi de repente. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja ela tem que buscar promessa, sim ou não? A CGADB, ela está com a campanha A Promessa. Que aqueles que não são pentecostais criticam. Mas a nossa CGADB, a política bíblica vamos buscar a promessa. Não é que estamos programando para Jesus batizar. É que ele mesmo prometeu que é uma promessa para vós e para tantos quanto o Senhor Deus chamar. Ok? Mas eles vão para lá, eles sabem que tem a promessa, eles vão orar. Olha aqui a diferença. O irmão vem para o culto, aí ele diz, Senhor Jesus, me usa. Espírito Santo, me toma essa noite. Eu estou ao teu dispor. Fala comigo, Senhor. O Espírito Santo pode te tomar, sim ou não? Agora, já imaginou? O irmão só sente alguma coisa, o irmão só reage se o pregador mandar, se o pregador profetizar, se a irmã botar a mão na cabeça dele ou dela. Isso não é Pentecoste. Isso não é Pentecoste. Pentecoste não tem nada de programação. Pentecoste é uma ação direta do Espírito Santo sobre a tua vida, que é sedento, que deseja ser cheio da glória de Deus. É por isso que o texto está dizendo, Pronto, tem um hino aí de uma cantora, é de repente, né? Então é de repente que as coisas acontecem. Tem esse negócio de programar, não. A gente programa é o seguinte, é uma organização de uma festa lá fora, a gente programa um aniversário, a gente programa. Poder de Deus ninguém programa. Agir e batismo com o Espírito Santo ninguém programa. É do jeito que ele quer, é no dia que ele quer, é na hora que ele quer, e é quando você busca com o coração quebrantado. Às vezes tem irmão, eu fazia muito isso, irmão. Eu ainda chamo, eu chamo os irmãos, quem deseja, quem deseja. Jesus diz assim, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, quando eu termino de pregar numa festa, aqui vocês sabem, eu faço isso. O irmão que tem sede pelas coisas de Deus, que quer o batismo com o Espírito Santo, que busca a promessa, vem aqui para me orar por você, para me orar a te ajudar nesse propósito que você já tem. Agora, às vezes, quando é numa festa, aí o pregador, quem quer receber? Tem irmão que se levanta do banco, aí vem assim. Tem delas que a gente fica aqui orando, aí pronto, fica assim. Aleluia. Irmão, não é certo, é quem tem sede. E quem tem sede, busca aqui na igreja, busca em casa, busca no ônibus, busca na rua, porque ele tem a promessa na Bíblia, e ele sabe que é para ele essa promessa. Se cada crente aqui entendesse isso, ia buscar a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então vamos lá. Então observem que eles estão lá. Aí a Bíblia diz que de repente veio do céu. De onde é que veio? Diga bem forte, de onde é que veio? Então é sobrenatural, olha para cá. Pentecoste não é produzido pelo homem, Pentecoste não é produzido pela igreja, a igreja ora, e aí vem de onde? Do céu. É do céu, é do céu. E aí quando diz assim que veio do céu, vamos lá, um vento veemente, impetuoso encheu toda a casa. Prestem atenção, queridos,
que vem do céu. E quando vem do céu é sobrenatural. Aí eles viram línguas repartidas sobre eles. Ou seja, aqui tem um cumprimento de Joel 2:28. Que agora não tem mais restrição. Não é mais só para o profeta. Não é só mais para o sacerdote. Agora é para homem, mulher, menino. É para toda a igreja. Sem restrição. O Espírito Santo agora está em nossas vidas. Amém? Mas aí você tem uma outra coisa. Línguas repartidas como de fogo. Eu pergunto, para um judeu, fogo era coisa estranha? Para um judeu, fogo era coisa estranha? Por que não era coisa estranha? Não era coisa estranha porque lá no Monte Sinai, Deus se manifestou como? Para Moisés, ele se manifestou como? Pronto. Se você pegar Êxodo 3, você vê que quando Deus se manifestou a Moisés, ele viu a sarça pegando. No Monte Sinai, capítulo 19, Deus foi entregar a lei e entregou a lei no meio de quê? De fogo. E quando você lê 1 Reis, capítulo 18, 36 a 38, Elias orou e caiu o que do céu? Fogo. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Então nós não estranhamos, só estranha esse negócio de fogo quem não lê Bíblia. Sabe por que tem hoje alguns irmãos e professor de teologia que se estranham disso aqui? É porque nem ora e nem busca e nem lê a Bíblia com o coração quebrantado. Agora, quem lê Bíblia cheio de Deus, vai ver fogo cair. Coração vai arder. A glória de Deus desce. Os outros que estavam lá só na tradição do Pentecostes, nem viram fogo, nem viram vento e nem viram línguas. Agora quem estava orando, viu fogo, viu línguas, viu o poder de Deus entrar e dominar tudo. E o interessante, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. F.F. Bruce, ele diz no comentário dele, ele diz que os judeus sabiam o que era vento. Porque lá em Ezequiel 37, ele disse, o profeta disse, sopra Ezequiel. Ó Espírito Santo, vem dos 4 cantos. Pronto. Então ele disse que tinha um som, o som do vento. Lá na Bíblia, todo judeu sabia o poder do vento. Mas ele diz também que os judeus sabiam o poder do vento e o próprio Jesus. Quando você lê a palavra do Senhor lá em João, me parece 3:8, coloca aí, Dinildo. Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde? Não sabe de onde vem? Assim é todo aquele que é, olha aí que coisa linda. Aquele que é nascido assim como o vento é mistério, tu não sabe nem de onde ele vem, nem para ele onde ele vai, tu não segura, tu não vê ele. Assim é o crente cheio do Espírito. É mistério de Deus. Só entende, irmão, quem é espiritual. Eita coisa boa. É por isso que eu gosto da Bíblia, meus irmãos. É por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela tem a verdade para nós. Aí o F. Bruce, ele diz que esses crentes foram orar, aí Deus mandou o vento, e vento não era coisa estranha, porque o vento era símbolo do agir de Deus. Outra coisa, fogo não era estranho, porque todo judeu viu Deus falar com o povo de Israel, lá do monte, e viram fogo. Elias orou e desceu fogo. Então prestem bem atenção, o fogo fala da energia de Deus. Tinha a coluna de fogo lá no deserto. Fogo não era estranho para o povo de Deus. Ok? Então, é assim que acontece o Pentecoste. Agora, a Bíblia diz que eles falaram línguas estranhas. Essas línguas estranhas, eu já expliquei aqui para os irmãos o que é a língua estranha. Mas eu vou só lembrar o que eu falei em outra gravação. Há 2 propósitos aqui da língua. Primeiro, a língua estranha aqui, ela vem como sinal de que o crente agora está cheio, revestido do poder de Deus. Ou seja, uma experiência que ele teve com o Espírito Santo, o Espírito Santo encheu, e para mostrar que ele está dominado, completo, ele fala línguas estranhas, sinal de que recebeu o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência que se dá interiormente, e aí você tem um sinal visível do falar línguas estranhas. A outra coisa, essas línguas estranhas, elas evidenciam a natureza da igreja também. Mostra que a igreja tem um linguajar do céu. A igreja, ela tem uma natureza diferente. A igreja, assim como a língua é um elemento identificador humano, na igreja, a glossa, ela na verdade, ela identifica a natureza da igreja, que ela está cheia do que é sobrenatural. Amém, irmãos?
Todos entenderam isso? Amém? Então agora nós vamos partir aqui. Vamos lá. Vamos começar. Antes de eu falar o que não é línguas estranhas, vamos lá. Coloque lá os nossos apontamentos. Aquele primeiro lá. Vamos lá. Não está passando, não? Travou? Observem que o texto diz que eles falavam segundo o Espírito Santo lhes concediam, não eram deles. Segundo o Espírito Santo lhes concediam. Prestem bem atenção. O Espírito Santo era quem dava línguas estranhas para ele. Não eram eles que inventavam. Ok? Primeiro ponto. Eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui, ó. Isso não é línguas estranhas. Primeiro, compreendendo as línguas na narrativa lucana de Atos e paulina em 1 Coríntios. Pronto. Quando você for ler sobre as línguas estranhas, primeiro, o que Atos 2 fala das línguas estranhas? Atos 2 não está dizendo que aqui era idiomas, dialetos. Não, senhores. Os que fazem isso querem negar o sobrenatural. Primeiro, olhem para cá. Eles estavam orando no meio da rua ou num cenáculo? No cenáculo. E o Dr. F. Bruce diz que eles estavam orando no cenáculo. Depois que foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, eles foram para o templo. E o som que eles emitiam chamava a atenção deles. Observem que se fosse no próprio idioma deles de imediato, por que eles disseram que eles estavam bêbados, loucos, cheios de vinho? Então, o que é importante aqui é que os 120 começaram orando no cenáculo. Depois que receberam a promessa, foram cheios. Aí supõe F. Bruce que eles foram para o templo. E ali numa área aberta. E aí eles falando línguas. Aí o pessoal disseram que eles estavam embriagados. E eles os ouviam falar. Eu já falei aqui do milagre da audição, que eu creio é assim. Eles falavam línguas e aquelas pessoas ouviam nos seus próprios dialetos. Não era que eles estivessem falando os dialetos deles. Pastor Zé, como é que o senhor assegura isso? Vamos aí rapidinho. Vamos lá de Newton. Nós podemos ler Atos 10, 46. Depois coloca aí Atos 19, 6. Vamos lá, rapidinho. E Atos... Vamos começar com Atos 8, 14. Atos 8, 14. Vamos lá, pastor Wagner, rapidinho. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pode ir. Agora, Atos 10, 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Isso aqui era na casa de Cornélio. Eu queria que você entendesse Bíblia. Aqueles que criticam os pentecostais. Se eles dizem que Atos 2 era idioma para evangelizar, era a reconstrução da maldição de Babel, por que em Atos 10 eles falaram línguas estranhas na casa de Cornélio? E lá não tinha pessoas de outras nações. Por que então? Era sinal de que, para provar que eles receberam o poder do Espírito Santo, que foram cheios, eles falaram línguas estranhas. Atos 19, 6, vamos lá. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Pronto, eu conheço e já li vários eruditos, que não são da arena pentecostal, mas que eles, diante desse texto, eles dizem, olha, eu vou me calar diante desse texto. Agora, tem aqueles que não aceitam a doutrina pentecostal, que querem colocar cuca dentro, a ideia dele desfazer da igreja pentecostal, eles querem negar isso aqui. Mas só pode ler Atos 2, 1 a 4, quem é realmente espiritual para crer nisso aqui. Porque as línguas aqui foram dadas pelo Espírito Santo. E todos que foram orar no cenáculo já acreditavam em Jesus, já tinham o Espírito Santo. E acabou-se a conversa. Ok? Então você tem aí 3 episódios onde não tinham nações. Eram pessoas normais que estavam orando e aí foram batizados e falaram em línguas estranhas. Ok? Agora volta para lá, por favor. Naquela tela que nós estamos usando. Então preste bem atenção. Quando você lê Atos, em Atos 2, você tem que entender que quando Lucas está narrando sobre o batismo com o Espírito Santo, ele está tratando do falar em línguas como a evidência de que aquela pessoa foi cheia do Espírito Santo.
Ou seja, era uma experiência particular com o Espírito Santo que resultou na evidência externa de que aquela pessoa foi cheia. Atos 2, as línguas ali são como sinais de que eles foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados e foi confirmado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo está tratando das línguas na congregação, mas ele, do mesmo modo, está falando das línguas sobrenaturais. E como era na congregação, pastor Aziel? Paulo não estava tolhendo, Paulo não estava criticando, porque ele mesmo diz que quem orava em línguas, orava bem. Paulo estava dizendo o seguinte: na congregação, a língua pode ser subjetiva. A experiência que o crente tem, na igreja ele pode falar línguas. Ele pode falar línguas, ele está aqui orando, aí ele está glorificando a Deus. Ele fala baixo porque as línguas estranhas não edificam teu irmão. As línguas estranhas só edificam a você mesmo. Agora, pode ser que aquela língua que o irmão esteja falando, alguém é tomado em profecia, ou alguém é tomado na interpretação, e ele interpreta aquela língua, que ali, aquela mensagem se torna compreensiva. Então, na igreja, nós temos o irmão que fala a língua, na igreja nós temos a interpretação de língua, e na igreja nós temos a língua como um sinal para quem vai assistir o culto. Porque quando chega lá, Paulo diz que a língua é um sinal, e ali o sobrenatural atrai as pessoas. Ou seja, em Atos você tem línguas como sinais do batismo com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios você tem línguas como o crente falando com Deus, subjetivamente, ele orando, ele fala línguas e edifica a si mesmo. Alguém sendo intérprete de línguas na congregação, aí fortalece alguém com aquela palavra que está sendo interpretada. E o crente, ou a pessoa não crente, que vai à igreja e vê a língua e vê o sobrenatural de Deus agindo ali. Você quer ver? Rapidinho, coloca bem de Nilton. 1 Coríntios 14, coloca lá na tela. Para que você saiba que não é coisa da nossa cabeça. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Pode passar. Vamos lá, pastor. Leia aí o verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Para aí. O que fala em língua, línguas estranhas, meus irmãos, glossa. E Paulo não está falando aí de idioma, porque Deus sabe de todo o idioma. Ele está falando da língua, da linguagem, da experiência, que você sai do campo humano e entra em uma experiência gloriosa que só você e Deus sabe. Aí ele diz, quem fala em línguas, vai lá. Desconhecida, não fala aos homens. Não fala aos homens. Ele não está falando idioma para os homens. Fala a quem? Senão a Deus. E o que mais? Porque ninguém o entende. E o que mais? E em espírito fala mistérios. Pronto, está aí. A língua estranha, você fala, pode passar. O verso 3, coloca aí. Mas o que... Não, pode passar, vai. Eu quero o outro. Isso. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Pronto, então preste bem atenção. Por que os irmãos não me veem, que até irmão pergunta, por que o irmão não me vê eu falando língua estranha aqui direto no microfone? Porque a língua estranha só edifica a mim. Eu pegar o microfone aqui e ficar pá, você pode até se emocionar com isso, mas não edifica você. Só edifica a mim. Então, se eu falo línguas estranhas, o que seria correto? O irmão vai falar línguas estranhas? Nós não estamos proibindo ele falar língua estranha no altar e nem na igreja. Mas a língua estranha só edifica você? Então vai falar línguas estranhas, você foi tomado pelo Espírito Santo, não pode. Aí você pode fazer. Mas tem irmão que faz questão de mostrar que está falando língua estranha no microfone. Vocês entenderam agora? E não tem vantagem, porque a língua estranha só edifica aquele que fala. A não ser que haja um intérprete para aquilo ali. Aí, pronto, vem como uma mensagem profética. Donald Guin fala isso muito bem no livro dele. Então, é muito importante. Vocês agora fizeram, lá em 1 Coríntios, as línguas estranhas, elas têm uma função didática dentro da igreja. Lá em Atos 2, ali é o sinal de que você recebeu o batismo com o Espírito. Pronto. Vira a diferença agora? E em Atos 2, em 1 Coríntios 14, Paulo está falando da ordem no culto, na igreja, na decência,
no pudor, ele está falando disso. Vamos lá. Pode voltar para lá, Dinildo, por favor. Então pronto, você pode ler esse capítulo. Ponto 2. Aí nós estamos no 1, vamos lá para o 2. A ciência e o sobrenatural. Vamos lá. A ciência e o sobrenatural. Pastor Oziel, o que é isso aí sobre a ciência e o sobrenatural? Coloquei ali, letra A, o mundo humano e o sobrenatural. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui, olhem bem, irmãos, olhem bem para mim. Às vezes tem um irmão que estuda, é um hermeneuta, é um exegeta, é um teólogo, e ele quer tratar do sobrenatural como se ele soubesse de tudo do mundo sobrenatural. E olhe para cá, não tem ninguém no mundo que saiba sobre o sobrenatural. E se vocês analisarem, olhem bem para cá, você tem a ciência e o sobrenatural. Os dois andam paralelos. Tem coisas que acontecem na medicina que o médico não sabe explicar, nem com exame. Às vezes ele faz um exame, quando chega lá ele diz, não, mas tem uma coisa errada aqui. Ontem eu fiz esse exame, estava tudo comprometido, e agora? Aí às vezes ele pergunta, você é crente? Você tem fé? Antes a ciência não queria negar. Olhe para mim aqui, eu vou falar um assunto sério aqui para vocês. Só para vocês entenderem como a ciência, ela não sabe de tudo. O maior problema do século 21 hoje, qual é a igreja? Vamos lá, fale bem forte, quem está no culto. Qual é o maior problema hoje do século 21? Depressão. Nós temos hoje o maior nível de cultura e de homens intelectuais e das áreas das ciências exatas. Nós temos, por exemplo, um nível assustador de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, sim ou não? E eu pergunto, por que eles não acabam com a depressão? E todos chegam aí falam dos hormônios que alteram o homem. E por que eles não procuram atentar para esses hormônios? Vocês estão entendendo o que é uma vida de mistério? Nós somos cercados de mistérios. Nós, seres humanos. E a ciência sabe disso. A ciência sabe disso. Você tem, por exemplo, Anaxágoras, lá 500 a.C., 428. Ele foi o primeiro filósofo a tratar sobre a mente universal. Enquanto que os outros trataram do aspecto natural, ele tratou de uma mente, ainda que alguns estudiosos dizem que ele não falasse dessa mente universal como uma mente sobrenatural. Mas Anaxágoras falou de uma mente universal que governava o mundo, que criava tudo. Olha, ele não trata como os outros pré-socráticos, ele não trata como o Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ele não tratou assim. Anaxágoras, ele entendia que havia uma mente universal que era o princípio ordenador e criador de todas as coisas. É claro que ele falava dessa mente, às vezes até como resíduos de matéria, mas ele falou dessa mente. Se vocês analisarem na própria concepção de alguns estudiosos que tratam sobre ele, me parece que foi o próprio Aristóteles, quando você analisa, ele disse que esse homem era um ser maravilhoso, porque ele tratou do naus da mente. Vocês podem observar que a pessoa lá fora diz, tem o Brahma, tem não sei o quê, tem uma mente universal que controla tudo, controla o universo. Eles dizem isso. Então ouçam bem, o Champlin diz que essa mente universal, ele não sabe se ela é impessoal ou pessoal, ele fala isso, mas há mistérios que a mente humana, ela traz dessa mente universal. E aí ele diz que essa mente humana, às vezes, ela fala de coisas sobrenaturais, ainda que esteja no campo humano, mas fora do normal. Ok? Então você tem aí, olha, o mundo humano e o sobrenatural. Coloca bem aí, de Newton, Eclesiastes 11:5, só para os irmãos terem uma ideia. Aí depois Salmos 139, 13 a 16. Vamos correr aqui para a gente já encerrar. Vamos lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento... Qual é o ser humano que conhece o caminho do vento? Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. O médico sabe que a mulher está grávida, mas com quanto tempo é que ele pode fazer o examezinho para saber? Hein? 3, 4 meses. Mas
Será se ele sabe dizer, olha, está criando ossinho, já está criando... Não, ele só sabe quando vem. Qual é o ser humano que sabe? Onde é que tu sabe? Vamos lá. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pronto. Se o homem não sabe nem para onde é que vai o vento, aí tu vai ficar confiando nele direto. Pergunta aí para o maior doutor do mundo. Doutor, me explica onde é que o vento começa e onde é que o vento para. Pergunta aí para ele. Se ele te responder, aí ele sabe de tudo. Sim. Com certeza. Então isso tudo, é por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, é mistério. Então olha para cá, às vezes tem pessoas que querem dar uma opinião sobre o sobrenatural, sobre a Bíblia, sobre o poder de Deus, como se ele soubesse. Diga para ele, irmão, tu não sabe nem onde é que o vento mora. Como é que eu vou acreditar em você? Ok? Então volte para lá, Dinildo, por favor, depois eu leio o Salmo, para me correr aqui. Como é que diz aí a letra B? Vamos lá, quais são as 3 ciências do sobrenatural? Primeiro, vamos, diga comigo, parapsicologia. Vamos lá, parapsicologia, psicanálise, psicocinese. Vocês se lembram que a parapsicologia, o que é que ela procura? Ela procura tratar de coisas, de fenômenos que são anormais. Às vezes tem uma casa pegando fogo, não sabe explicar, chama um parapsicólogo. Ele vai explicar isso aí. Por que às vezes há reações no corpo que a ciência desconhece? Chama um parapsicólogo. A outra ciência que tenta estudar o homem é a psicanálise. Ela trata de ações, sistemas nervosos não resolvidos, neuroses. E o próprio Freud era o pai da psicanálise, foi o pai da psicanálise. Mas ele tratava dessa ciência dizendo que queria compreender o labirinto da mente humana. E é aqui que mora o perigo, meus irmãos. É aqui que mora o perigo. Eu quero dizer para vocês hoje, vocês que estão analisando aqui comigo. Se vocês têm essas 3 ciências, que elas tratam de fenômenos anormais na vida do homem, dentro do campo natural, elas não resolvem. Por exemplo, eu coloquei aqui que dentro da própria parapsicologia, você tem a telepatia, você tem a clarividência, você tem a psicocinésia, você tem várias ciências que procuram estudar isso. Por exemplo, por que uma pessoa que vai passando ali na rua e uma outra pessoa tem a capacidade de falar algo da vida dela, de efeitos? No texto que eu falei da mente universal, alguém disse que o próprio Champlin fala isso. Aquela pessoa que tem a mente humana pessoal, ele vai buscar esses conhecimentos na mente universal, um resquício desse conhecimento. Mas vocês sabem que tem a questão da telepatia. E quando você analisa Augusto Rodin, ele diz que tem 4 palavras que o homem na terra nunca deixou de falar. A primeira é que ele diz assim: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E por que eu estou aqui? Essa é uma busca pertinaz do homem. E aí você tem 3 ciências que procuram analisar o homem. E qual é o maior problema dessas 3 ciências? Eu pergunto aqui, qual é? Essas ciências, elas trabalham em casos. Por exemplo, dentro da parapsicologia, a gente estuda a psicografia. A pessoa que diz que ele entra em transe, o espírito vem e ele escreve aquilo que a pessoa quer dizer, que morreu há 10 anos, há 100 anos atrás. Quem é que garante que isso é verdade? Quem é que garante? Então você tem 3 ciências aí que procuram estudar fenômenos anormais dentro do próprio campo humano, baseando-se em dados, baseando-se em experiências e buscando comparar casos com casos. Pronto. Você vê que o psicólogo ele trabalha baseando caso em caso. Nós temos essa experiência aqui. Mas quem é que sabe o que está dentro de você? Qual é a ciência que mostra isso? Só Deus sabe o que está dentro de você. E olhe para cá.
Às vezes vocês buscam essas ciências e aí você não tem resposta, aí você vai esbarrar onde? Você vai esbarrar no espiritismo, macumbaria, bruxaria, feitiçaria, porque você não vai se contentar que elas não vão dar resposta para você. E aí, nós podemos analisar, coloca bem, Ednilson, Deuteronômio capítulo 18, só para os irmãos terem uma ideia, verso 10 e 12. Vamos lá, verso 10 e 12, como é que diz aí? Lê, pastor Wagner. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Olha. Nem adivinhador. Isso. Nem prognosticador. Isso. Nem agoureiro. Isso. Nem feiticeiro. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Tá vendo? Não vá consultar isso porque você não sabe. Tem um perigo aí. Coloca aí, Ednilson, para eles lembrarem. 1 Coríntios 10, 20. Você tem um perigo aí. Qual é o perigo, pastor Zé? Olha aí o texto bíblico para você ver o perigo. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Aí você está buscando um adivinhador, um feiticeiro. Você não sabe o que está por trás dele. Qual é o espírito que está agindo nele. Por isso que você não deve buscar essas coisas. O cristão, ele tem o caminho para a espiritualidade dele, que é o caminho certo. Jesus disse em João 14,6, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. O caminho para a espiritualidade é Jesus, não é a psicanálise. Tem muitos líderes agora que estão recorrendo à psicanálise para explicar coisa na igreja. Eu posso até consultar um psicólogo para me dar orientação, que trabalha nisso, não é errado. Agora, eu buscar, por exemplo, o Freud tentou entrar pelo labirinto da mente humana. Quem é que conhece a mente humana, irmão? Me diga, quem é que conhece? Só Deus. E para vocês terem uma ideia, quem está no campo humano, que não sabe o que é o sobrenatural, não pode viver a experiência do sobrenatural. Volta lá, Dinilton, por favor. Lá na tela. Eu quero que você entenda isso aqui. Olha aí, as 3 ciências do sobrenatural e os que buscam o mundo sobrenatural com Deus. Quem busca o mundo sobrenatural com Deus vai ter coisas que você vai sentir, que você vai viver, mas que você não sabe explicar. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos. João 3,12, nós já lemos isso aqui. João 3,12, depois João 16,12. Coloque aí, rapidinho. Se vos falei de coisas terrestres, olha aí, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se você não for espiritual, se você não viver o espiritual, você não vai crer no sobrenatural com Deus. E aí, vamos lá, 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por isso que Jesus mandou o Espírito Santo para ensinar os seus discípulos. E lá em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas só se discernem o quê? Pronto. Agora vamos, pode passar, Dinilton, coloca lá na tela. Pronto, eu estou correndo. Esse é o último ponto, não é isso? É o último ponto. Pronto. Esse é o tema. Isso não é língua estranha. Pronto, agora eu vou falar com os senhores. Pastor Zé, e o que não é línguas estranhas? Lá vai. Deixa eu dizer uma coisa, que a parapsicologia, ela fala da telepatia, ela fala que uma pessoa, em certos estados especiais, pode entrar em transe hipnótica e pode falar um idioma não conhecido. Há um relato de uma senhora que ela trabalhava como arrumadeira na universidade. Ela gomava. E um dia ela entrou numa febre muito alterada. E ela falava latim, ela falava grego, ela falava essas línguas clássicas com facilidade. Aí, na universidade, todo mundo se assustou. Como é que essa mulher, que é quase analfabeta, arrumadeira aqui do quarto, como é que ela consegue falar sem estudar latim e grego? Aí, ela estava em um estado alterado de febre. Foram analisar, o local em que ela passava a roupa era próximo a uma sala onde um professor
estudava línguas clássicas e ele falava alto. O subconsciente dela assimilou, e aí quando ela entrou nesse estado alterado, ela falava esses idiomas. Alguém lá fora, ele pode falar um idioma que ele nunca estudou, que ele nunca fez, nesse estado de transe hipnótica, estado alterado, ele pode falar. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O estado alterado, estados especiais, transe hipnótica, a pessoa pode falar línguas estranhas lá fora, línguas ou outro idioma, mas isso não é poder de Deus e nem língua do céu. Em Atos 2, a Bíblia diz, eles falavam as línguas que o Espírito concedia que eles falassem. Nós não estamos falando aqui de efeitos paranormais, nem de transe. Nós estamos falando aqui de alguém que é dominado pelo Espírito Santo e fala língua espiritual. Então, língua estranha não é transe hipnótica, não é hipnose, não é telepatia, não é idioma aprendido. Línguas estranhas não é a xenolália. O que é a xenolália, pastor? A xenolália, a palavra xeno quer dizer estranho. E a lália quer dizer fala. Xenolália é aquela língua que a pessoa aprende ou fala, ou aquela língua que a pessoa fala sem ter contato com ela. Eu estava visitando, que eu gosto de visitar essas coisas. Aqui mesmo. Eu fui visitar um local aqui, e aí lá, quando eu cheguei nesse local, aí tinha um quadro de uma senhora. E a senhora, ela mexia com magia e tudo. E eu disse, quem é essa daqui? Ele disse, essa é a mãe fulana, não vou citar o nome, porque é de um museu. Aí eu disse, e ela começa a história aqui. Ela disse, olha, moço, eu não me identifiquei. Ela um dia saiu daqui de São Luís, foi para um país da Europa. E quando desceu no aeroporto, uma senhora desceu e falou o português lá do Maranhão, que ela não conhecia, ela falou do mesmo jeito e contou a vida dessa senhora todinha aqui para ele. Olha, o espírito. Aí só porque acontece isso, eu vou dizer que é língua estranha? Eu vou dizer que é interpretação de língua? Não, isso está dentro do campo humano paranormal, mas está dentro do que é natural humano. Não é nada do céu, não é nada de Deus. Ok? Então, prestem bem atenção que isso não é língua estranha. Língua dos anjos. Tem irmão que diz línguas estranhas é língua dos anjos. Outra coisa errada. E para isso usa 1 Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos... Não, ali é o Espírito Santo que capacita o crente a falar a língua estranha. Não é anjo não, meu irmão. E tu não fala a língua de anjo. Pode tirar isso da tua mente. Ok? Aí você tem línguas, olha o que eu coloquei aqui, ó. Você tem as línguas que estão no campo natural. São essas línguas. Uma pessoa, tem irmão que diz assim, olha, eu aprendi a falar o inglês. Eu dormi, aprendi o inglês. Um dia desse uma pessoa me disse, pastor, eu deitei. E aí, quando eu acordei, comecei a falar inglês. Aí eu disse, não, me conta isso aí direito. E faz tempo que eu estou estudando e a maior luta para me falar. E aí me fala. Aí eu disse, aí ela disse, não, é quando eu era criança. Aí eu participei pouco da escola, irmão, o subconsciente assimilou. Aí foi só aperfeiçoando. Ela disse, eu ouvia muita música. Eu disse, pois pronto, é por isso que tu fala. Vocês estão entendendo a questão? Agora... A pessoa, ela pode falar e o outro entender, rapaz, compreendeu lá. Mas isso não é língua estranha. Não é língua estranha. Cuidado com isso. Então você tem as línguas estranhas, você tem línguas no fenômeno natural, que eu já falei aqui da parapsicologia, telepatia, transe, você tem isso. Mas tudo isso aí está no campo natural. No campo natural. E você tem línguas no campo sobrenatural, mas não do céu, do demônio. É aqui que eu quero falar para vocês. Vocês sabiam que na igreja, tem crente que está falando língua que parece língua estranha, mas é o diabo que está fazendo você falar para desfazer da língua séria, da língua que vem do Espírito Santo. Línguas demoníacas. São sobrenaturais, mas dos demônios. Tem irmão na igreja que ele é o seguinte, ele está vendo o outro bem aqui falar língua estranha, aí ele quer imitar aquilo ali. Sim ou não? Pronto. Aí um dia desse, o irmão falando comigo, eu falando com um irmão, eu fui a um local e tinha um irmão lá, e aí ele começou a falar língua estranha. E aí na hora que ele começou a falar língua estranha, eu senti que não era de Deus.
Eu lá no púlpito, ele pegou o microfone e saiu andando na igreja todinha. Aí ele só dizia P, PT, PP, PT, PP. E aí ele dizia patá, pitó, potó. E eu dizia, não, isso aí não. Isso é língua do P. Quem sabe aqui a língua do P? Quem sabe? Tem nenhum aqui que sabe? A pessoa antigamente sabia. Quem é que sabe? Hein? Cadê a irmã? Cadê? Deixa eu ver, irmã. Hein? As meninas, cadê as meninas que sabem? Cadê? Rapidinho, vem aqui, vem aqui. Quem sabe? Vem aqui rapidinho, rapidinho, porque eu quero terminar aqui, mas aí agora eu quero ver. Não, quem sabe? Vem cá, rapidinho. Cadê o irmão? Cadê o irmão que sabe? Vocês falavam aí, irmão, direto. Vem aqui rapidinho, quem sabe? A língua do P. Cadê a irmã que levantou a mão? Vem a irmã. É só para vocês terem uma ideia de que isso não é língua estranha. Tem muita gente pegando isso, irmão. Entendeu? E aí fica uma brincadeira com línguas estranhas, mas essas línguas estranhas não são línguas do Espírito, são línguas de imitações baratas. Que o diabo faz isso para tirar o real sentido daquilo que é de Deus. Pronto, aí tem uns que pegam o microfone, parece uma coisa. Olha, irmão, tem deles que falam línguas estranhas tão copiadas que a gente sabe que é copiado. A mesma pregação. Tudinho dele. Hoje está natural só ficar descorvaneia, descorvaneia, descorvaneia. O que é isso? O que é de Deus é diferente, meus irmãos. Até quando uma pessoa é tomada, que ela está falando em línguas estranhas, baixinho aqui, no Espírito Santo, você sabe que é de Deus. Na hora que eu olho, eu sei que quando a pessoa... Eu já vi, foi deles aqui falando aí faz assim. Né? Dizem que está falando língua estranha. Pé. Meu irmão, não sabe o que é poder de Deus, não. E tu pode pagar um preço caro porque você quer imitar o que não é. Cadê a irmã? Que vem. Só para falar aqui. Tem tanta irmã que sabia. É só para mostrar para você como essa pessoa que estava lá era a língua do P. Cadê? Nenhum vem. Nenhum sabe. Vem, Derian, tu sabe. A Derian sabia todinha o P. Vocês estão entendendo o que é isso? Não é língua estranha, meus irmãos. E olhem para mim aqui, ó. Nós temos que levar isso a sério. Porque amanhã se está avacalhando as coisas de Deus. Sim ou não, irmãos? Tem muitas pessoas avacalhando. Não é língua estranha. Tem pessoas que, na verdade, elas querem imitar. E vocês sabiam que o diabo faz isso? Sim ou não? 16, Dinildo, coloca aí rapidinho. 16, 23 de Mateus. Olha aqui, ó, olha o que o diabo faz. Porque tem irmão que fica... Pastor, mas o senhor está criticando língua. Não, eu estou criticando as línguas do diabo que estão dentro da igreja, que parece ser língua estranha, mas é do diabo. Olha aí. Como é que diz? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes... Ele disse como para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Era o Pedro, que tinha acabado de falar de Jesus. Mas aí agora quem era que estava na boca de Pedro? Então pronto. Está vendo aí? Coloque aí Atos 5:3. Eu estou falando de pessoas que estavam andando com Jesus e o diabo falou na boca dele. Tem muita gente na igreja que está pegando microfone e inventando língua estranha, mas é língua do diabo. Língua do diabo. Muito cuidado com essas coisas. Eu vou dizer aqui uma coisa. Vai pagar caro quem está com essa imitação de Satanás dentro da igreja. Olha aí. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Eu pergunto, Ananias era da igreja ou não era? Pronto. Dizimista, vai. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Agora, para finalizar, coloca aí Lucas 22:3. Vê se não me foge a memória, eu acho que é. Vai lá. Entrou, porém, Satanás em Judas. Ei, quem era que andava com Jesus? Quem foi que bebeu a Santa Ceia com Jesus? Mas quem foi que entrou nele? Pronto. Então muito cuidado, meus irmãos. O irmão está dizendo aí que tem gente aí na live que está escrevendo na língua do P, né? Então aí, os irmãos da live estão me ajudando, escrevendo na língua do P. Entendeu? Mas tem isso. Tem cantor que pega o microfone e sai no meio da igreja. PT, patá, pitoca, papá, pererê. Que é isso, irmão? Língua estranha para edificar é você. E o crente pode falar língua lá no seu lugarzinho, glorificando a Deus. Tem uns que tem uma emoção mais forte do que o outro. Isso aí eu compreendo. Que aí ele vira uma carrapeta. Não é assim? Aí ele sai que nem metralhadora. Pronto, mas nós temos que sentar ele. Depois senta, irmão. Eu sou assim. Os irmãos sabem que aqui eu estou na igreja, aí vem pregador para cá. Aí na hora que a irmã pufa, tira, levanta ela.
Na mesma hora eu mando. Quem não? Irmão, isso não é Espírito Santo, não. Não. A mulher caía e ficava com as pernas reabertas. Se eu fosse a irmã, eu tinha vergonha. Irmã, eu vou fazer um pedido aqui para as irmãs. Irmã, em nome de Jesus. Faça isso não, irmã, é feia. Eu já vi aí aqui, a nossa irmã Lindalva, que até está se recuperando, eu já vi ela pegar um lençol aqui ligeiro. Se fosse uma mulher minha, aí eu chegava em casa, minha filha, não faça isso não. Espírito Santo não é isso não, meus irmãos. Espírito Santo não é isso. Quem quiser defender essas coisas, meu pai conta uma história. Uma história não, ele era dirigente no interior e lá, de repente, um dia, a esposa dele disse, meu velho, bora pro culto, meu velho. Aí ele foi. E quando chegou lá no culto, ele estava sentado lá no banco, no interior, naquela época. Aí, de repente, o Espírito Santo mesmo, pegou a irmã. E aí ela saiu glorificando e pulando e exaltando a Deus. E ele baixou a cabeça. E aí ela, pronto. Aí ele saiu do culto mole, ele não era crente. Aí no meio do caminho o pai disse que ouviu ele dizer assim, minha velha, o que era aquilo que tu estava fazendo? Aí a menina dele gritou, papai é o Espírito Santo, depois ele vai te matar uma horinha desse jeito aí. Porque ele não entendia, não era? Ele não entendia. Então, minhas irmãs, olha, Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Paulo diz tudo com decência aí, movimento que a irmã ainda caindo, a irmã botando lençol. Eu não boto lençol aqui não, eu mando ela levantar na mesma hora. Outra, a irmã que sente poder, aí o irmão joga ela no meio da multidão, os irmãos ficam pegando nas partes dela. Isso não é poder de Deus. Isso é falta de ordem. É desequilíbrio. É assim. E outro irmão correr em cima de banco. Aqui, se correr em cima de banco, nós derruba na mesma hora. Porque isso não é poder do Espírito Santo não, meu irmão. O Espírito Santo não é assim não. O Espírito Santo é para dar sabedoria, é para dar equilíbrio. E poder de Deus é outra coisa, irmão. Quebrar onde faz que você, Paulo dizer assim, eu fiquei cheio do Espírito Santo e quebrei um banco. Outra, tem irmão que diz assim, o Daniel Berg e o Gunavinho, eles sentiram poder, subiram pela parede. Se eles subirem é problema dele, mas a Bíblia não manda tu subir pela parede. E a nossa experiência maior é a palavra de Deus, o nosso modelo. A Bíblia diz que eles estavam assentados e sentiram o poder de Deus e glorificaram o Senhor Jesus. Então, línguas estranhas não é xenolália, línguas estranhas não é língua de anjo, línguas estranhas não é língua de pé, línguas estranhas não é a língua do diabo, línguas estranhas não é transe. O crente não sente transe, o crente sente o poder do Espírito Santo na vida dele, e ele adora em línguas com louvores e adorações verdadeiras a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem compreendeu, diga amém.